Oi, eu sou a Alane. Oi, eu sou Milena Oi, eu sou Yasmin. e nas quartas-feiras nós transitamos! O tema do episódio de hoje é: terminei o ensino médio. E agora? Vamos transitar sobre isso? Esse episódio ele é mega especial. Primeiro, porque ele dá início a uma sequência de episódios que serão lançados no mês de setembro. Então, toda semana de setembro, a gente vai ter episódios especiais sobre a vivência universitária, desde o pré-universidade até o pós-universidade. A gente colocou o nome desse projeto de Setembro Universitário. A gente sabe que setembro é um mês conhecido, principalmente no nosso mundinho psicologia, pela campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. A gente compreende a importância de falar sobre a prevenção ao suicídio, assim como falar sobre saúde mental como um todo. E tendo em vista isso, essa importância de falar sobre saúde mental, nós decidimos criar esse projeto do Setembro Universitário para falar sobre essas vivências universitárias que podem muitas vezes trazer um adoecimento mental, porque são cheias de mudanças, de expectativas, muitos sentimentos. Então, assim, não vou falar muito, porque ao longo dos episódios nós vamos transitar bastante sobre vários aspectos dessa vida universitária. Mas nós não vamos transitar sozinhas, porque estamos com duas grandes convidadas, maravilhosas, lindas. Por favor, meninas, se apresentem. Oi, pessoal, eu sou Maria Isabelle, eu sou psicóloga clínica e atualmente estou exercendo a prática clínica. Oi, gente, eu sou Andressa Laís, eu sou psicóloga clínica e escolar. Atualmente eu só atuo como psicóloga escolar. A maior, viu? A musa da escola. A maior de todas. Já vamos começar, né, falando sobre esse processo do terminei o ensino médio e agora. Como foi para vocês, assim, essa finalização do ensino médio? Vocês lembram como vocês estavam se sentindo, o que vocês estavam vivenciando? Eu estava muito perdida, não sabia o que fazer da minha vida, mas eu sabia que eu queria entrar na faculdade com 18 anos, porque eu tive muito essa questão de perder tempo. Então, para mim, perder, que não seria perder, né? Um ano fazendo cursinho, na minha cabeça seria perda de tempo. Eu não queria deixar para depois, então eu tinha essa pressa na minha cabeça que eu deveria entrar na faculdade com 18 anos, terminar com 22 anos. É tanto que isso para mim foi uma frustração quando eu não terminei na idade exata. Entra também justamente a questão da comparação, de ter, ver os colegas se formando, entrando numa federal, no estadual, e você, tipo, quando você não passa, você fica, tô estagnado, e agora eu vou fazer o quê? É que a sociedade, querendo ou não, ela acaba cobrando isso, né? Pra mim, por exemplo, eu tinha muito na minha cabeça, tipo, eu fiz cursinho durante o terceiro ano, mas eu tinha muito assim, que se eu não conseguisse passar, ou eu ia tentar cursinho de novo, ou eu iria para uma particular. Minha mãe, no tempo, disse até para eu tentar outro curso, mas eu pensava muito assim: outra pessoa tem interesse em fazer esse curso, então não adianta eu pegar essa vaga, que seria de outra pessoa que tem interesse nela, e fazer outro curso. Então é melhor entrar logo no que eu quero, que era psicologia. Desde o meu segundo ano eu sempre quis psicologia. Foi assim, já estava uma coisa bem decidida, sabe? Ah, então, no teu caso, tu já tinha meio que decidido, né? Sim, E sim. já no teu, Andressa, tipo, tava decidido? No meu caso, eu não tinha decidido nada. Tipo, durante o ensino médio, eu pensava muito na faculdade de nutrição, mas eu não sabia nem por quê. É tanto que no ensino médio, às vezes, você é questionado, né, sobre esse direcionamento da faculdade, e eu não sabia nem o porquê. Eu só, quero nutrição e não sei o porquê. Eu sei que quando terminou o ensino médio, que eu fui me inscrever em uma faculdade particular, porque eu não consegui, né, pelo Enem, eu não consigo me lembrar o porquê eu escolhi psicologia, Não. mas eu escolhi. De algum jeito eu escolhi psicologia e eu não me arrependo, né? Foi a melhor coisa que eu poderia ter feito.
Mas isso causou muitas dúvidas, assim, principalmente no início do curso, se eu estaria fazendo a coisa certa, porque eu não tinha certeza de nada, nem se eu queria nutrição, nem se eu queria psicologia. Eu só fui, sabe? Só me matriculei no curso de psicologia. Aí entra também a questão, né? Como é que você vai saber se quer alguma coisa ou não, se você não tem um nível de maturidade para entender o que você realmente quer. A gente vai muito pela questão do impulso. Tipo, eu preciso estar formado, porque se eu não tiver formado, eu não serei ninguém na vida. Porque também é muito um discurso, muito presente assim nos colégios. Pelo menos eu que estudava no particular, sempre tinha aqueles meninos que bagunçavam bastante e o professor dizia: esses alunos não vai ser ninguém na vida, porque não vão estudar, eles não querem nada. E também teve até a questão, eu lembro, nunca esqueço, tinha um menino que ele queria ser tatuador no tempo. E quando ele falou isso pro professor, o professor ficou olhando assim, meio com uma cara de deboche pra ele. Então, assim, são coisas que é imposta mesmo, desde o ensino fundamental. Tipo, tem que estar no topo, tem que ser um aluno muito foda pra conseguir passar. Passar no Enem e passar de primeiro. Existe uma cobrança. Aí, como é que um adolescente que não tem um nível de maturidade para tomar as próprias decisões vai saber o que é melhor para ele? Quando eu estava estudando, né, essa pauta, eu estava lendo um artigo que falava exatamente sobre isso, né, assim, que estudantes de escola particular, eles têm muito essa coisa de, não, eu terminei o ensino médio, então agora eu preciso entrar na faculdade, essa coisa, é como quase se fosse uma sequência, né? E muitas vezes, a depender do status, enfim, da questão financeira, o entrar numa faculdade está muito mais relacionado a, enfim, um desejo de vida, a um padrão de vida, do que necessariamente a uma questão financeira, né? Eu vou entrar numa faculdade porque eu vou ter um emprego e vou ter um salário bom. Às vezes a visão não é nem essa do salário. Já para estudantes de escola pública tem uma tendência maior de, ok, eu terminei o ensino médio, eu sou adulta, eu preciso começar a ganhar dinheiro agora, eu preciso começar a trazer o sustento. Isso é enfim, é uma questão geral, né? Foi uma pesquisa que foi feita e eles conseguiram esses dados. Essa pesquisa é antiga, eu acho que é de 2009 ou 2010. Mas é muito interessante porque traz isso, né? Que a Isabelle está falando, assim, dessa pressão. Se você for fazer uma análise da cidade onde a gente vive, tem muito isso. As escolas maiores, essas escolas que, digamos, são mais de elite, enfim, são escolas mais caras, são as que mais trazem essa pressão para entrar na faculdade, né? E aí a gente fica nessa coisa, essa pressão é uma pressão para o adolescente, é uma pressão que se torna pessoal, às vezes é uma pressão também familiar. Eu estava bem concentrada aqui, porque no que as meninas estavam falando, porque para mim foi muito, muito conturbado. Além do fundamental, eu tive uma questão, um probleminha. Na verdade, com 8 anos de idade, eu precisei voltar para a alfabetização. Então, da turma, todo mundo com 6 anos era maior. E aí, quando chega no ensino médio, que eu terminei, eu tinha exatamente esse pensamento de arrumar um emprego e ajudar minha mãe em casa. Não passava pela minha cabeça, não tinha isso. Não sei se é um viés da escola pública, porque eu terminei numa escola pública, terminei no EJA, que eu lembro que tinha um professor meu de história que dizia: é sério que tu vai fazer EJA? Aí até ele falava que a sigla era Eles Jamais Aprenderão. Até 3 séries, né? Eu peguei o segundo e terceiro, foi assim, terminando, aí vamos lá, fiz o primeiro ano e olhei assim pro pessoal e todo mundo ali, eu me sentia muito desajustada por conta da minha idade também, eu sempre fui a mais velha da turma. Então assim, não, vamos adiantar, porque eu quero arrumar emprego. Para mim, essa vivência do término do ensino médio foi muito isso. Eu quero trabalhar para ajudar minha mãe. Eu não tinha muito fixado na minha cabeça a questão de fazer uma faculdade. Realmente foi uma coisa que veio bem mais para frente. Pergunta que não quer calar. O professor tinha razão? Não, acredito que não. Ele tinha muito. Eu gostava dele, mas às vezes ele soltava essas piadelas dele, né? E às vezes você olha para esse lado e vê que o pessoal. Tem muita gente que faz só as provas, aí não conseguiu, teve uma dificuldade no ensino médio, não conseguiu chegar, e tem a oportunidade também de fazer só as provas, fazer esse exame, e conseguir aí o certificado do ensino médio, né?
Eu acredito que não, eu acredito que ele não estava correto, porque assim vai muito da pessoa também. Eu juntei os dois, eu estudava à noite, juntei segundo ano e terceiro ano, e assim, o que eu podia, realmente o que estava ao meu alcance para me fazer e estudar, eu realmente fiz. Agora, nas matérias que eu não me identificava, que eu era realmente ruim, como física e química, né? Eu, assim, passei, mas ali, pela glória do Senhor, complicado, mas as outras matérias, eu me dedicava, eu fazia tudo direitinho e passei com honras, com notas ótimas, assim, a professora até escreveu para mim depois, atrás do histórico tem lá uma folhazinha para que o professor fale um pouco sobre o aluno, e a minha professora falou de mim super bem, disse que a minha escrita era ótima, que eu devia me dedicar a escrever, eu assim, não, menina, que história. Mas, assim, eu acredito que é muito da pessoa e da realidade que ela está vivendo. Às vezes você não tem como, não tem tempo, já está ali no idade avançada também e tem a oportunidade de conseguir, né, o certificado. Então você vai lá, faz a prova, então estuda pelo EJA também. Mas existem outras possibilidades, né? Tem cursinho, tem como hoje, se você, no YouTube mesmo você consegue estudar muita coisa e ampliar os conhecimentos. Mas assim, ele foi zero compreensível também, né? Eu não gosto dessas piadas, assim. Tem muito, né? Nesse tempo de ensino médio, fundamental, isso gera muita piadinha, né, em relação a isso. E eu lembro também que eu estudei na escola pública. Tem muita, muita piadinha assim. E eu conheci várias pessoas que depois tiveram que fazer o EJA, tipo assim, cara, sabe? Era um estudo exemplar também, da mesma maneira que Filha de uma a mulher gente adulta. sabe dessa diferença e dessa rixa que tem, ai, do particular pro público e depois troca, né, na faculdade isso. É muito interessante, né? Que a pública é melhor do que a particular. É muito, É a muito melhor interessante. isso. E Não, e é assim, muito. Mas ele, assim, zero compreensivo, né? Zero. não, esses professores, né, principalmente os professores do ensino médio, eles têm um impacto, eles têm uma força muito grande nos Uhum. adolescentes. Eu tenho uma lembrança, eu tenho uma memória dos meus professores, de coisas que eles me disseram, de coisas que eles fizeram, tanto de positivo quanto de negativo, né? Eu lembro que teve um professor que, não vou citar nomes, mas eu estava fazendo uma prova de física, eu estava com dificuldade nos cálculos, estava fazendo uns cálculos assim na prova, uns cálculos básicos, e ele olhou e perguntou se eu estava fazendo aqueles cálculos, né? Eu disse, sim, tô fazendo. Aí ele perguntou o que eu queria cursar. Eu disse que queria cursar psicologia. E ele disse que era melhor desistir de fazer psicologia porque eu tinha que saber cálculo, e obviamente eu não sabia. Ele não era nem professor de matemática, mas ele decidiu jogar essa para mim. Então, assim, se de algum modo eu tivesse colocado isso como uma verdade na minha vida, a gente voltou lá no episódio da Palavra Tem Poder, Uhum. se eu tivesse colocado isso como uma verdade e realmente eu não vou cursar psicologia porque eu não sei fazer uma fórmula de física, eu não estaria aqui hoje. Olha só, psicóloga, formada, com notas muito boas, e nunca usei nenhuma fórmula de física no curso de psicologia. Olha que interessante. Eu ia perguntar, e aí, amiga, já fez muitas fórmulas? Né? O Bhaskara, cadê? Não sei. E, tipo assim, a gente conversava muito, trocava muita ideia, e ela trazia muita coisa da faculdade, né? Não, é porque eu terminei isso e aquilo, e é muito interessante. E aí eu fui começando a ficar fascinada por aquilo, de tipo, será que é legal mesmo? E o importante é isso, né? Ela trouxe também a faculdade com uma visão. Ela trazia, tipo, tem coisa difícil, trazia muita situação assim, mas ela trazia mais, tipo assim, das amizades que ela tinha na faculdade, todo o processo, e como era interessante toda aquela, sabe, tipo, aquela conexão que você tinha com as pessoas ali, que era diferente do ensino médio, que era coisa que você realmente gostava. Só que é isso, né? Também a gente volta àquela fala de Andressa, às vezes realmente você não se encontra ali em qualquer curso de início, assim, precisa do seu tempo, precisa de um autoconhecimento para saber o que realmente você gosta, o que realmente você não gosta. Aí tem essa pressão familiar que vem e fica pressionando, não, tem que ser logo, você tem que terminar nesse tempo, porque é melhor assim. É muito complicado. É cheio de turbulência, assim, Para essa. vocês, essa coisa
essa coisa da escolha do curso. Tipo, a Andressa disse que não sabe direito, né, como chegou na psicologia, mas para vocês, essa questão da escolha, assim, o que foi que motivou a escolha de vocês? Vocês precisaram de ajuda? Porque a gente sabe que tem pessoas que realmente têm várias opções, não sabem o que escolher, estão indecisas, tem uma pressão muito grande da família para um determinado curso. E aí, às vezes, precisa até de uma orientação profissional, né, que é muito válida. Nossa, assim, abre os olhos da pessoa para muita coisa. E como é que foi para vocês, assim, essa questão da escolha? Eu lembro que no meu 9º ano, eu queria engenharia elétrica. Eu tinha muito na minha cabeça, eu quero engenharia, eu quero engenharia, eu quero engenharia. Só que no decorrer do ensino médio, foi acontecendo algumas coisas. E nisso, eu acabei pegando um livro emprestado de uma colega, de uma ex-colega, na verdade, emprestado de psicologia. E dei uma lida lá e eu fiz, seria interessante. Eu acho que eu vou por essa área aí. Então, eu acabei escolhendo o curso e vi, né, se iria me identificar ou não. E eu nunca esqueço, da primeira vez que eu cheguei na sala, só tava eu e outro rapaz na faculdade. Mas esse professor olhou pra mim e fez, nossa, você é tão novinha, tem certeza que você quer psicologia? E eu cheguei em casa, caramba, será que eu quero psicologia mesmo? Um caso a se pensar mesmo. Eu queria abrir uma pauta também que às vezes é do professor, porque eu era bem ruim em matemática. E era um professor, e depois trocou para uma professora. Tipo assim, a didática dela era ótima. Eu aprendi várias outras coisas. Às vezes é isso, sabe? Às vezes realmente tem um conteúdo que é mais difícil, né? Do que outro. Mas um bom professor também, sabe? Claro, também era anos atrás, né? Mas quando um professor também tem uma didática boa, o aluno ele consegue, sabe? Ele motivar, ele não, eu tô aqui. Porque a professora que acabou me incentivando, né, a ir para a faculdade, ela fazia muito isso também com a gente. E era uma disciplina o quê? Química, física, uma coisa assim. E, sabe, querendo ou não, tinha um conteúdo difícil ali, mas minhas notas eram ótimas, porque a relação que ela tinha com a gente era muito boa também. Imagina isso que Alan comentou dele. Ah, é porque a sigla é isso e isso. Esse comentário. Péssimo, péssimo. Péssima pessoa. Exatamente. E ele tinha muito isso de soltar essas piadelas, e aí eu meio que fingi que não estava escutando, mas eu só queria reafirmar o que tu falou em relação a quando você tem um bom vínculo com o professor, porque eu lembrei da minha professora de matemática, e eu nunca fui boa em matemática, mas assim, eu encontrei com ela e a didática dela me ajudou tanto que, assim, para mim foi o auge da minha vida. Até um dia desse eu guardava essa prova aqui, e foi o quê? Do 9º ano. Eu tirei 9 nessa prova. E foi uma prova de matemática, de um negócio lá super difícil. Eu acho que era, não sei se era funções. Eu sei que eu tinha estudado bastante. E quando ela veio me entregar a prova com o olho brilhando. E eu assim, eu chorei. Todo mundo, filha, todo mundo assim, é necessário mesmo? E eu lá, as lágrimas caindo de 10 em 10. Milena perguntou, respondendo Fala, a que amiga. Milena perguntou em relação às escolhas e tal. Eu lembrei agora falando que muitas pessoas me desmotivaram quando eu falava sobre nutrição, falando que não ia ganhar dinheiro, que, sabe, sempre falando em questão de dinheiro, que até a minha família também falava, fulana é nutricionista, não ganha dinheiro e tal. E sobre pressão, eu nunca tive essa pressão da minha família, de ninguém. Eu escolhi ir para a faculdade, eu tinha essa pressão só na minha cabeça. Ninguém da minha família chegou a terminar o ensino médio, foi para uma faculdade. Ninguém nunca disse assim, você tem que ir para a faculdade. Essa era uma pressão minha que eu tinha que fazer isso, sabe? Mas isso, eu lembrei agora que isso foi uma das coisas que me desmotivou também, porque as pessoas, elas sempre falavam em relação ao dinheiro quando eu falava que queria ser nutricionista. E isso eu fui deixando para lá, e chegou uma época que eu não queria mesmo nutrição e que eu deveria procurar alguma outra coisa, que foi aí que eu cheguei em psicologia. Mas essa coisa essa pressão, né, que eu até tinha colocado aqui, essa pressão, ela era pessoal, familiar, né, porque às vezes a gente fica também, é seu mesmo, né, de, não, eu quero fazer isso, é um objetivo.
É engraçado porque você vê uma continuidade e você pensa assim, em que momento para? Porque aí tá o adolescente, ele chega ali no primeiro ano do ensino médio, ok, eu vou passar no Enem para medicina. E aí o adolescente, ele se isola, ele deixa de lado as relações interpessoais, as amizades, deixa tudo de lado. Às vezes até desenvolve uma ansiedade, uma depressão, né? Porque fica tão focado nisso, né? De passar no Enem. Aí, tudo bem, vai lá e consegue. Passou, entrou na faculdade. Na faculdade acontece o quê? Descansa? Não. Na faculdade é mais pressão, é mais estudo e vai. Terminou a faculdade, agora eu vou fazer uma especialização, eu vou fazer não sei o quê. E sempre vai nessa coisa e a depender da vivência da pessoa, você sempre vai se sobrecarregando assim. Então, em que momento? Em que momento que para? Em que momento que há um descanso, há uma leveza? Porque se você sempre está nesse nível, né, de muito estudo, tudo bem, pode vir o retorno, mas também pode vir um adoecimento, né? É muito importante aí você trazer também a questão da ansiedade e depressão, né? Porque devido a essa cobrança por gerar esses transtornos, né? Eles acabam influenciando na questão de notas no colégio e muitos pais não sabem. Inclusive, se algum pai estiver escutando aqui, aproveitem, porque quando existe essa cobrança e seu filho já desenvolveu um transtorno de ansiedade, uma depressão, normalmente eles vão ter perdas acadêmicas, porque vai ter um rebaixamento neurológico. E é importante dizer que ser adolescente já num grupo de risco de suicídio. Segundo a OMS, é a segunda principal causa de morte na adolescência. Então, assim, não só das vivências, de todas as mudanças, todas as questões que o adolescente passa, mas também essa expectativa desse futuro, essa coisa de você precisa se dedicar muito porque o seu futuro está ali. E essa pressão de, por exemplo, como a Andressa falou, né? Eu tinha a convicção que aos 18 anos eu precisava estar na faculdade. Certo, mas e aí? E se aos 18 anos você não consegue estar na faculdade, sua vida acaba aos 18? Ou você tem os 19, tem os 20? A Andressa conseguiu, deu certo, mas assim, tem muitas pessoas que aí acontece isso. Aos 18 anos precisa estar na faculdade. Aí não entra na faculdade aos 18 anos, pronto. Isso é o pontinho-chave para desencadear um quadro depressivo ou para levar até a questões mais graves, né? Atento. Falando no meu caso, eu não sei nem o que seria de mim, porque eu lembro que na época eu já ficava mal só de pensar, assim, que eu poderia não conseguir, sabe, entrar com aquela idade na faculdade, porque era uma pressão minha, né, era uma pressão pessoal, e até a minha família também não entendia, porque como eu nunca tive esse exemplo dentro de casa, eu nunca tive essa cobrança de que eu deveria entrar na faculdade, isso era só minha, quando eu falava, eles nem entendiam por que eu estava querendo isso, sabe, tão rápido. Muito interessante, né? Porque geralmente tem um familiar, alguém que, né, dá um incentivado, e aí, eu pergunto, e aí, pensa. Mas É, o teu foi realmente tipo, Andressa, não, é eu uma fora da preciso. curva. é tanto que eu acho, eu falando, essa semana minha mãe entrou no EJA e ela voltou a estudar, ela quer terminar os Nossa. estudos. E tipo assim, eu tô radiante, porque eu acho que eu Ai, que influenciei lindo. ela, sabe? Então, eu não tive isso, mas eu pude influenciar ela dessa forma. E eu estou dando todo apoio Sim, amiga. e Maravilha. ela está nesse caminho e eu estou influenciando o meu irmão também. E eu acho que esse é o melhor caminho, né? Mas também, se ele não quiser, tudo bem. Deixando ele no tempo dele também. É, Mas mas você não ter isso, eu acho É. assim, né? Que você não ter isso dentro de casa e você querer é um avanço. As pessoas também podem acabar fazendo comentários negativos, porque também, né, tipo, oxe, tá indo contra a maré aqui dentro dessa casa. Aí pode Sim, ser que aconteça, realmente. Mulher, não, pense em outra coisa. Não vai estudar, não. E é até interessante, né, trazer essa pauta, porque às vezes o pai faz, nossa, porque meu filho tá com nota baixa, porque ele tá tendo esse comportamento. E às vezes não percebe como é que o filho está se sentindo diante daquela situação. Uhum. E aí é que entra a questão da perda.
desenvolvendo transtorno de ansiedade. Esse menino tem tudo, como é que ele é? Como assim ele é depressivo se ele tem tudo? É justamente trazer essa pauta. E como é que a gente pode ajudar? E aí, Yasmin, como é que a gente pode? Pronto, jogou pra mim agora. Jogo pra você mesmo. Eu acho que realmente em relação aos pais, temos que pensar, somos seres humanos, estamos aqui para aprender, viver né, em conjunto, construir, evoluir todo mundo junto, mas você tem um apoio ali, sabe? Tipo, do familiar, do irmão, do pai, da mãe. O pai e a mãe é muito importante, né, pra gente. E você ter esse apoio em casa, de qualquer decisão, a decisão que a Andressa teve, Isa, Milena, Alane, eu mesmo, pô, foram decisões diferentes, foram caminhos diferentes. Você que tá ouvindo também pode estar em outro caminho diferente, mas, tipo assim, você sentir que um amigo, ou um pai, uma mãe tá lhe apoiando, independente da sua escolha, é você se sentir muito seguro, né? E quando a gente se sente seguro, é radiante. Eu Porque você também acho. não é, amiga? Não tem Hoje eu como. tava ouvindo o podcast de vocês, né? Aí a gente retorna novamente para a palavra tem poder. A crítica por parte dos pais ou responsáveis pode impactar nisso, nessa visão negativa que ele tem de si mesmo, de não ser capaz, de não ser suficiente, de ser o melhor. Nem sempre a gente vai dar um melhor 100%, mas vai dar o melhor naquele momento. E é até interessante pensar sobre isso. Amiga, você que é psicóloga escolar, agora você vai me dizer. Mas comparado ao tempo que eu estava no meu colégio, hoje em dia eu percebo que os adolescentes estão um pouco mais empáticos do que antigamente. Hoje em dia eles conseguem pensar mais no outro. Botou você pra Eu, jogo. eu também acho. Eu chego assim nas escolas e eu vejo a evolução que era da minha época, tipo, hoje eu volto na escola que eu terminei o meu ensino médio. Totalmente diferente, avançada, os alunos com uma visão muito diferente também, que tem grupos que se apoiam, tem equipes de jovens que já passaram por um quadro depressivo e eles fizeram esse grupo para se ajudarem. Então, tipo assim, isso é um grande avanço que há 5 anos atrás, quando eu saí de lá, a gente nem falava sobre isso. Se falava, era uma palestra anual. Uhum. Então, eu vejo que tem um grande avanço, que os jovens eles já estão se apoiando, se acolhendo muito melhor, de uma forma bem diferente, porque a gente chegar em uma escola e ter um grupo de uma pessoa que passou por um processo complicado e resolveu as suas questões, foi para a terapia, resolveu as suas demandas e veio com a ideia de um grupo, de ajudar os outros alunos, é incrível. Quando eu cheguei na escola e eu vi que isso estava acontecendo, eu fiquei assim, radiante de felicidade. Realmente teve muita surpresa, né? E ao mesmo tempo surpresa, porque eu jamais pensava que isso estava acontecendo, e que bom que está acontecendo, Nossa, sim. né? Porque eu saí daquela escola e eu vi que hoje está acontecendo isso. Então, assim, e eu cheguei lá, eu não posso estar todos os dias na mesma escola ou nas escolas, né? Com o trabalho que eu tenho, mas eu posso dar apoio a esse grupo, eu posso chegar e dar apoio a esse grupo, a todas as escolas, né, do Cariri. E também era uma questão que na época que eu estava, a gente não tinha esse acesso Nossa, à sim, não tem. psicologia, entendeu? Eu não Esse sei se apoio vocês tinham. profissional, né? Eu não sei se vocês tinham na escola. Amiga, no meu tempo, quando eu estava no meu colégio, no colégio, eu fui atrás da psicóloga porque eu percebia que eu estava com algumas situações que estavam acontecendo. No tempo eu não entendia. Hoje eu consigo Sim, entender o que é que eu tive. Mas eu ia em busca da psicóloga porque eu realmente estava precisando. Estava em um quadro em que eu pensava assim, não quero viver mais. E quando eu ia atrás da psicóloga, ela nunca aparecia. Tipo, nunca estava presente para dar aquela assistência, para fazer um encaminhamento para um psicólogo clínico. Então, assim, ficava muito solto. O pessoal procurava e ela nunca estava ali presente. Por isso que eu acho hoje em dia tão essencial ter psicólogo escolar. Porque às vezes o Psicólogo escolar que seja ativo também, né? É Sim. importante isso, Isso, né?
O psicólogo escolar ativo. E também aí entra também toda a questão de um preconceito, certo que tá um pouco desmistificado. Mas, tipo, as pessoas querendo ou não ainda têm um preconceito. A primeira vez que minha mãe disse assim, vamos procurar um psicólogo pra você, eu fiquei, eu não sou louca. É As necessário em qualquer informações. colégio esse psicólogo aí ativo. Parabéns, viu, Dedé? É um ótimo. Parabéns, viu, Andresa? Você tem feito um trabalho extraordinário e vai É, continuar sim. fazendo. A Vai maior. de suporte, amiga. A gente não teve, mas eles terão. Sim. Mas eles vão ter. Mas assim, a gente tá falando muito dessa pressão para entrar na faculdade, né? Mas e quem não quer fazer faculdade? Porque também tem isso. Tem gente que não quer. E aí tem a coisa da família, né? Que não, você tem que fazer. Tem a família também que tanto faz. E tem essa coisa, né? O que é que vocês acham? Tem que fazer faculdade, não tem que fazer? Eu acho que a pessoa tem que encontrar aquilo que faz sentido pra ela. Se pra ela não faz sentido fazer uma faculdade, também tá tudo bem. Isso não significa que ela não vai ser ninguém na vida. Aliás, o que seria ser alguém na vida? Uhum. Aí também filosófico. Mas é Ela foi muito bem bom, né? filosófica agora. Foi. Mas é muito bom fazer esses questionamentos, né? Do que você quer, que você realmente gosta. É muito isso, né? Qual profissão você. Hoje em dia tem muitas profissões que não necessariamente você precisa ter um curso universitário para poder executar. E profissões novas que estão surgindo todos os dias, né, com a tecnologia. Então, assim, quem diz que eu preciso fazer faculdade para conseguir o que eu almejo profissionalmente, enfim, as minhas metas de vida? Trazendo um pouco, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque as meninas falaram em relação a Andressa falou que não teve tanta pressão. Isabelle contou a questão dela também. Eu, na verdade, eu entrei no curso, assim, realmente empurrada por uma amiga. Eu não poderia deixar de citar o nome dela aqui. Que é a minha amiga da vida e que mora comigo, que foi Raquel, que assim, que foi alguém realmente singular na minha vida em relação a essa questão de estudar mesmo, porque assim, houve um intervalo de 6 anos. Eu terminei com 18, fiz o EJA, terminei com 18. Passei por algumas questões, com 19 anos a minha mãe faleceu, então assim, eu fiquei 6 anos no limbo, sem ter essa, como é que eu posso dizer, sem ter essa motivação, porque também quando eu saía não tinha esse sentido de dentro de casa, como já foi falado aqui. Então, com 25 anos, foi quando, assim, Raquel falou comigo, e foi toda aquela história, falou comigo no WhatsApp, e disse, olha, a na sala está com vagas para turmas remanescentes de fiéis, e eu vou estudar e você também vai. Se a gente vai passar 5 anos, a gente se passaram alguns anos aí, então em vez de a gente passar 5 anos sem fazer nada no livro, a gente vai passar 5 anos fazendo alguma coisa de útil. Essa foi a mensagem. Ela me mandou a lista de cursos. Então, assim, eu precisei decidir em uma noite para na outra de manhã estar na faculdade com a documentação para começar. Muito sem entender, eu disse, menina, que loucura, mas assim, fui empurrada. E a escolha pelo curso, eu fui para psicologia mesmo porque por uma questão totalmente de senso comum, porque todo mundo do meu convívio, todo mundo que me conhece, sempre teve essa história de dizer, Maluane, menina, mas tu sempre tem uma palavra, porque o povo tem muito isso. Tu escuta tão bem, tu sempre tem um bom conselho a dar, que as pessoas ainda acham que esse é o papel do psicólogo, que vai ser também uma pauta de um episódio. Vai para frente. Mas, assim, sempre teve muito isso. E eu, nas minhas questões, né, ainda estava vivendo o luto da minha mãe, eu pensei, não, menina, então, assim, já com muita coisa na minha cabeça, eu disse, não, vou psicografar. Eu achei que o curso iria me curar também, e a gente sabe que não é dessa forma. Mas é interessante como as histórias são singulares. Para mim, eu passei esse período de 6 anos trabalhando, vivendo a minha vida, e não era uma coisa assim essencial na minha vida. Foi quando Raquel me sacudiu e disse assim, a gente vai fazer alguma coisa, e a gente vai amanhã, e eu quero você lá, e vai dar certo. Vamos estudar. E eu fui, assim, na euforia, eu disse, menina, não vai dar certo, nem nota do Enem eu tenho para entrar nisso.
sempre pensando nesse ponto negativo. Mas, enfim, entrei, consegui, né? Sempre ali com muita luta, muitas vezes, assim, uma falta de motivação também, de conseguir chegar, de não conseguir se encaixar, um certo medo, mas fui. E hoje, assim, eu sou muito grata a ela. Ela fechou agora. Sim. Menina Mas assim, falou sobre o processo dela? Não falo não, Eu tá? não ouvi, não. não, Pelo meu amor de processo. Deus. Não falei do meu processo. Queremos ouvir. Eita, um momento. Ela Olha assim, aí. agora você vai. Ela assim, agora você vai se expor. Não, eu queria psicologia desde o 9º ano. Eu li um livro que se chama O Mundo de Sofia. E nesse livro tem um capítulo sobre Freud, é um dos meus livros favoritos. E aí nesse livro tem um capítulo sobre Freud. Eu li esse capítulo sobre Freud e eu disse, é isso que eu quero fazer, eu quero interpretar sonhos, eu quero ser como Freud. Olha Muito só. engraçado, né? Porque assim, pronto, a minha noção de psicologia, interpretar sonhos, é isso que eu quero fazer. E aí eu coloquei isso pra mim, e tinha muito isso que a Alane falou também, de amigas também dizendo, né? Ah, você escuta tão bem, você dá conselhos tão bons, você deveria fazer psicologia mesmo. Então eu sempre tive essa convicção que seria psicologia. Mas chegou ali, enfim, por várias questões que eu estava passando na minha vivência ali no 3º ano do ensino médio, eu não me saí bem no Enem. Fiz um ano de cursinho, de novo, não consegui entrar. Hoje em dia eu entendo, né? Enfim, todas as questões que eu estava passando e todas as questões que eu tenho também com o Enem, enfim. Muita Mas terapia, gente. foi necessária muita terapia. E para mim foi muito importante ter feito terapia já ali a partir dos 15 anos, eu acho que foi quando eu comecei a fazer terapia. Foi muito importante, me ajudou muito nesse processo. Mas enfim, não consegui passar de novo em psicologia, então eu desisti. Disse assim, vou trabalhar. Fui fazer um curso técnico de administração e trabalhar. Nada a ver com administração, né? Mas enfim. Fui lá fazer administração e trabalhar, fiquei nisso. Quando foi no meio do ano, uma colega minha disse: por que tu não tenta o SISU e tenta outro curso? Entra no curso, a gente vai vendo, qualquer coisa, utiliza alguma cadeira, tenta transferir para psicologia depois. Fiz isso, entrei em comunicação social, que hoje em dia é jornalismo. Mas entrei no curso de comunicação social porque era a outra coisa ali que eu gostava, bem comunicadora ela. Mas ela é, Aí eu gente. fiz 2 períodos de comunicação social, mas não era isso que eu queria. E eu tinha muito esse sentimento que Isabelle falou, de nossa, eu tô ocupando a vaga de uma pessoa que quer muito estar aqui. E eu tô aqui sem estar muito afim. Então, eu, de novo, decidi assim, não quero mais fazer. Também teve um período de greve ali, quando voltou para a universidade, eu já estava totalmente desmotivada depois da greve. E aí, quando eu já voltei decidida a trancar o curso. Tranquei o curso, voltei a só trabalhar, fiz só trabalhando. Teve um determinado momento que a minha mãe disse, não, então vamos lá, vamos fazer psicologia. Você vai fazer psicologia numa universidade particular, então. Tudo bem, a gente tomou essa decisão. Eu ia entrar em psicologia no início do ano. Quando foi em dezembro, a minha mãe faleceu. Aí a gata estava péssima, não entrou no curso novamente naquele momento, né? Passei ali um processo, quando foi no meio do ano, o meu noivo disse, não, vamos lá, faz aí a inscrição para entrar na universidade, tem que começar a estudar, né? Até para trazer aí uma motivação de vida. E aí foi um momento que eu realmente entrei no curso de psicologia, comecei a estudar, conheci as minhas amigas maravilhosas. É E é assim, gente. isso. Esse foi o meu processo. Mas é assim, né? Várias pessoas vão passar também por esse processo, né? De acabar indo de curso em curso para se conhecer também. Tem vários processos que a gente pode passar até chegar na faculdade, né? Eu também passei por outros cursos, vocês sabem, né? Foi uma loucura na minha vida. E hoje eu entendo que, tipo, era um processo do autoconhecimento também. E de uma liderança minha, de também em relação às minhas escolhas. Porque sempre tinha alguém, tenta isso. Aí eu, possa ser que realmente seja isso o meu caminho. Tenta aquilo. E aí eu ficava me questionando, tipo, eu acho que é isso, que é um pouco que você estava trazendo, né? De um professor falar, ou alguém dali no suporte, tenta isso, tenta aquilo. E é você ir, né? Questionar, se questionar e acabar indo. E eu acabei indo para um curso de enfermagem, depois tranquei. Depois meu amigo, não, vamos
Não vamos parar, não vamos parar, vamos fazer um técnicozinho. O técnico eu adorei, passei pouco tempo também nele, mas assim, foram processos lindos, sabe? Que estão na minha história e que foram maravilhosos para que eu tivesse tomado de decisões para mim. Porque no final eu sabia, tipo, eu sempre fui uma criança muito curiosa, assim, com tudo. E sempre perguntei muito o porquê das coisas. E até o ensino médio eu me perguntava muito o porquê. E é muito interessante, porque, tipo assim, nunca tinha ouvido falar de psicologia durante basicamente o meu fundamental inteiro. Nunca tinha visto nada, livro, nada. Mas eu sempre tive esse negócio do porquê, por que isso, por que aquilo. Me questionava muito, muito do porquê das coisas, por que a pessoa tinha aquele comportamento comigo. E aí eu ficava nesse questionamento, acabei indo para outros, né, cursos, depois voltei ali, fiquei me questionando. E eu, ok, tudo bem, não, vai chegar o tempo e é um processo. E aí, quando foi no meio do ano de agosto, esses outros cursos foi, acabou, né, terminou o ensino médio, no ano seguinte, acabei entrando nesses cursos, e quando foi no meio do ano, cara, eu vou para psicologia, porque psicologia é isso. Tem esse negócio do porquê e eu tenho esse negócio com porquê. E eu quero entender muita coisa, e eu sei que vai ser um conhecimento incrível. E veja só, eu não tinha lido o livro, não tinha visto nada. O que realmente, tipo assim, me direcionou foi quando eu entrei no técnico de enfermagem, ele estava em um bloco lá que era sobre psicologia, né? Estava estudando um pouco da psicologia. E aí eu tive um contato com alguns textos e eu fiquei, é isso, é exatamente isso. Eu lia e falava da consciência, e aí eu entrei, né, no técnicozinho de enfermagem e a professora deu o texto ali para mim ler da disciplina e era falando um pouco de consciência e eu, cara, é exatamente isso aqui. É isso aqui que eu penso e me conectei. Foi naquela hora que eu me conectei e eu, cara, é psicologia, não tem como. E aí depois que eu entendi, fui pesquisar um pouco o que era a psicologia, é isso. E estou aqui. Interessante o que a Yasmin colocou desse processo, né, de que todo esse processo foi importante para mim também. O meu período em que eu fiz cursinho, ele foi importante. O período em que eu fiz o técnico em administração foi muito importante para mim. Foi muito interessante, eu aprendi muita coisa. O período que eu fiz comunicação também foi muito importante. E aí é necessário trazer isso, de que você não precisa terminar o ensino médio e no segundo seguinte você já entrar na universidade. Se você quiser, se você sentir isso, se isso acontecer, ótimo, que bom. Mas entender também que não é uma necessidade. A universidade não tem idade. Não é essa coisa que, eita, tem mais de 25, não pode mais estudar aqui. Não existe. Você pode fazer universidade em qualquer idade. Então, também respeitar os seus processos, o seu tempo, a sua vivência. Porque, por exemplo, eu e a Alana, a gente passou por uma questão muito complicada que aos 19 anos nós perdemos as nossas mães. Ela perdeu a mãe dela com 19 anos, eu também perdi a minha mãe com 19 anos. Então, assim, é um momento muito difícil, é um momento que você está ali passando por essas escolhas de vida. E aí aconteceu essa situação na sua vida. Então você não vai conseguir talvez seguir aquele curso que você achava que você ia seguir, aquele curso de vida que você achava que você ia seguir. Sua vida mudou. Então é respeitar também esse processo, né? Sobre esse tempo que tu tá falando aí, que vocês passaram para chegar até o curso de psicologia, tipo, hoje eu vejo que às vezes é necessário. Eu não precisava ter tido essa pressa de que eu deveria ter entrado com 18 anos e tal, porque, tipo, quando eu entrei na faculdade, foi uma coisa totalmente diferente. Eu saí direto do ensino médio para a faculdade, eu estava totalmente perdida. Eu senti que não era o momento quando eu entrei na faculdade. É tanto que o primeiro período, para mim, ele foi um desastre total. Ele foi um desastre, tanto que no final do meu curso ele ainda estava pesando para mim, porque eu não estava preparada para Que viver sai isso. no próximo episódio. Sim. Guarda que isso vem no próximo episódio. Tem muito Não, mas eu spoiler, não mas vou é muito falar, não. importante. Mas, tipo, eu não estava preparada para entrar naquele momento na faculdade. E eu, com a minha pressa, não quis viver esses momentos de pensar,
E realmente, será que é isso mesmo que eu quero, se é psicologia? Eu não quis me dar um tempo, porque Podia eu arriscar achava, também, né? Outra coisa. porque eu achava que se eu parasse para pensar se eu queria faculdade ou se eu queria outro curso, eu estava perdendo tempo e isso era muito ruim para mim. Então eu não me dei esse tempo, eu não me permiti pensar ou passar um tempo para entrar na faculdade, que acontece com muitas pessoas e aconteceu com algumas de vocês, né, que esperaram e chegaram em psicologia. Eu não me permiti isso. Inclusive, se alguém do ensino médio estiver escutando isso, manda pros seus amiguinhos, viu? É, pode parar e pensar. Vamos parar e refletir um pouquinho sobre. Por isso que eu acho tão necessário que a faculdade da gente faça aquelas coisas de ação, mostrando todas as profissões. Porque o adolescente ele acaba observando e se identificando mais, né? Na minha escola eu lembro que tinha lá a psicóloga, mas assim, a gente só via, alguém só encontrava com ela, parecia um caso de família. Quando tinha briga, confusão, aí leva pra psicóloga, leva lá pro sonho. Aí ficava lá, corria pra lá, a gata dava um pavor. Caso de família foi muito bom. Porque era o que acontecia, né? A gente só via ela quando tinha briga e confusão. E eu que sempre fui aquela menina sempre na minha. Aí a menina arrumou um problema comigo lá, eu tive que ir falar com a psicóloga lá. Super. Não, eu não devia estar aqui, eu não arrumo confusão com ninguém. Eu toda na defensiva, chorando horrores. Olha, traumas, né? Um trauma. Eu nunca Inclusive, tive acesso também à psicóloga, à psicologia antes do curso. Antes do curso, é. E é muito Nunca tive interessante o que a acesso. Isabelle trouxe, né? A importância dessas feiras universitárias, dos estudantes irem conhecer os cursos que as universidades têm. É super importante esse processo, né? Para você ter esse contato, né? Porque às vezes é ali que você descobre. Nossa, Uhum. gostei, achei isso aqui interessante. tudo bem também se não descobrir. Tipo, você mudar de curso também tá tudo bem, viu, galera? Faz parte, é um processo, você tá Eu se mudei aí. autoconhecendo. Mudei em 3, gente. Aqui Três a o gente quê? não tinha esse acesso, né? Mas a gente não tem ainda esse acesso à feira. São poucos cursos na minha cidade, então a gente realmente Que não aonde, amiga? teve no interior da Paraíba, Monteiro. Então, aqui na minha cidade a gente tem pouquíssimos cursos, então a gente não tem acesso, não tinha na minha época, não tem hoje feiras para apresentar aos alunos. Esse conhecimento a gente não tinha e ainda não tem. Então, é um acesso bem restrito à Uhum. variedade de cursos que a gente tem. Eu não tive acesso e muitos não têm ainda esse acesso. Pode Eu resultar acho que também, quando a pessoa escolher, né, outro curso, mudar de cidade, né? Que é o que acontece, né? Às vezes não tem na sua cidade, mas tem numa Sim, próxima. Um processo, né? Enfim, próximos episódios. Tema do e eu acho, próximo episódio. sim, e eu acho também que não só na questão da tua cidadezinha, mas também eu acho que aqui em Campina mesmo, colégios que estão em situações de vulnerabilidade, que alunos que não têm esse contato. Como vai sim, explicar para essa pessoa? Ó, por exemplo, estudantes de colégios particulares, da elite e tudo mais, tem uma visão de tipo, tá, preciso fazer uma universidade. Enquanto tem pessoas de baixas condições financeiras, de vulnerabilidade mesmo, que para eles têm que justamente ganhar o sustento, que é onde a gente entra na pauta logo do início, de tipo, eu preciso terminar aqui e procurar algo para trabalhar. Sim, que Milena trouxe até a pesquisa, né? Sim, justo. Que ela diz exatamente isso. Que uns entram ali não é por questão financeira, enquanto outros para fazer uma mudança. Importante a gente também sair um pouco dessa bolha. Exatamente. Vamos descobrir o que temos de bom essa semana para levar na viagem. Vamos! sim. A animação. Esse primeiro episódio era realmente sobre esse processo de terminei o ensino médio e agora a gente refletiu bastante, trouxe muita história. E agora a gente vai descobrir o que é que tem de bom essa semana para levar na viagem. Para levar na viagem é o nosso momento de indicar filmes, séries, livros, qualquer coisa
que a gente esteja consumindo naquele momento e que a gente acha interessante. Nós temos aqui Então- ainda uma indicação maravilhosa. Quem é? da Quem vai série. fazer essa indicação? O que eu falei? Então, a minha indicação que a Alan também quer indicar é um documentário que ele se chama Três Estranhos Idênticos. Eu falei desse documentário para vocês em 2021, quando ele entrou na Netflix. Eu acho que algumas de vocês assistiram. Sim. Ele é um documentário de 2018 e ele conta a história de três irmãos gêmeos idênticos que foram separados quando nasceram, foram criados por famílias adotivas diferentes e por uma questão do acaso, do destino, eles se conhecem, acabam se encontrando. E é toda essa história desses irmãos. E você pensa, nossa, Milena contou tudo que tem no documentário. Não. Esse é só o ponto, a pontinha do iceberg. Entender por que esses irmãos foram separados é que é o plot twist do documentário e é o que é mais, assim, surpreendente, assustador, que vai até trazendo uma seriedade ali, né, para toda a questão. Infelizmente, esse documentário não está disponível em nenhuma plataforma de streaming. Se você quiser assistir, você vai ter que alugar ou pelo YouTube ou pela Amazon, né, pelo Prime Video. Mas eu tenho uma solução. Como é que eu lembrei desse documentário? Essa semana eu estava escutando um episódio do Modus Operandi, que é um podcast maravilhoso de True Crime, e elas fizeram um episódio contando a história do documentário. Enfim, contando a história desses três estranhos idênticos. Eu acho que elas trouxeram até algumas informações que não tem no doc. Então, assim, a minha indicação é, se você puder alugar o filme, o documentário, e assistir, assista, e depois vai escutar o episódio do Modus. Se você não tem como assistir o documentário, então, por favor, escute o episódio do Modus Operandi, porque tá muito completo, tá muito bom. É um podcast incrível, então aí é dupla indicação. O documentário e o podcast. Mas você assistiu mesmo, Alane? Não, eu não assisti, não. Por isso que eu fiquei. Corta essa parte. Vou cortar, tô brincando. Por isso que eu botei Milena, amiga. Eu quero falar aqui. Menino, peraí, isso é o quê? Mulher, que ela quiser indicar outra coisa. Aí, já tem um corte cômico desse episódio. Ansiosa pra sair esse episódio, galera. Eu também. Alane já vai. E é isso, galera. Nos sigam nas redes Eu sociais. a indicação da menina, amiga. Eu quero indicar. Ela Ai, Mulher, vai indicando. Eu pensei que só tinha a tua. Eu não tô legal. não indiquei eu botei nada. na pauta, amiga. As meninas não. Pronto. Eu quero indicar a Daisy Jones. Ah, então indique. Indica, amiga. Eu só vou falar o nome Olha aí, Daisy O que é bom Jones. pra levar. O que é bom pra levar na viagem. Pronto, a minha indicação é Daisy Jones. Conta sobre a história de uma banda fictícia. É maravilhosa. Ontem à noite eu terminei ela assim, me acabando em lágrimas. Mas é muito bom. Então essa é a minha indicação. Maravilhosa, viu? Meus livros favoritos aí, preciso dizer. Daisy Jones and the Six é o nome do livro. É um livro e tem a série, né? Que a Andressa tá indicando a série que tem na Prime Video, que foi desse ano. Isso. Maravilhoso. Adaptação. Maravilhoso, já assistam. Isso. Assista. A trilha sonora, a indicação é tripla. É o livro, a série e escutar a trilha sonora, porque é maravilhoso. Assim, a minha indicação é as A pequenas maior. coisas da vida. Eu acho que é um pouco desse momento também aqui que a gente tá conversando. Mas ela também tem uma adaptação, né, que está disponível no Star Plus. E é baseado num livro de Pequenas Delicadezas da Cherry. É muito... Aqui só indica filmes, é? Não, isso é uma minissérie. Só tem uma temporadazinha, mas já acabou. Pode Mas indicar livro, amiga, também. Podem Ah. livro que você quiser. Amiga, você pode indicar qualquer coisa, até o Música. seu Instagram, se você quiser indicar, você pode indicar. Não, mas inclusive o Instagram das meninas vão estar aí na descrição do episódio. viu? Então, minha indicação, que eu li esses dias, é Porque Ninguém Me Disse Isso Antes. É um livro bem interessante. Ele vai falar um pouco sobre tudo. Então não vou dar spoiler. Ela é da doutora Julia Smith. Ai, eu não quero que termine.
Eu também não, eu amei, gente. Tô Vocês ansiosa para os amaram? próximos. Amei. Então é isso, né, gente? Nos sigam no Instagram e no TikTok, Transite Podcast. Deixe o seu comentário sobre o episódio. No Instagram, a gente sempre posta uma artezinha do episódio. Então deixe lá o seu comentário. Nós estamos disponíveis nas plataformas de áudio e também no YouTube. Nos siga na sua plataforma favorita. Dê 5 estrelas, se puder dar estrelas. E se Não a é gente não estiver obrigado. disponível na plataforma... Não, ninguém é obrigado a dar 5 estrelas. Mas assim, se não der 5 estrelas, conta pra gente por que não deu. Melhorar. Se a gente não tiver disponível na sua plataforma de áudio favorita, manda pra gente no direct do Instagram qual é o nome da plataforma. E ou se o seu coleguinha, o seu amiguinho, você indicou o podcast e não está disponível na plataforma que ele escuta, fala pra gente também. Todas as nossas indicações estão na descrição do episódio, assim como o Instagram das meninas que participaram desse episódio com a gente, que vão participar dos próximos episódios de setembro. Quem quiser ver a carinha É isso, dela, né, tem gente? post no Instagram. Olha. Eita! Então é isso. Obrigada a você que chegou até aqui com a gente. Até a próxima viagem. Tchau, beijo. Tchau. Tchau, galera. E ela não vai dar tchau, não? Tchau, gente.